Pai do Senhor, amados, tudo bem? Estou aqui para responder aquela pergunta que eu tinha feito no Facebook para alguns irmãos e me surpreendeu muito o tanto de comentário que foi colocado lá no Facebook e o tanto de outras perguntas que fizeram sobre esse tema e também sobre outros. Eu perguntei uma coisa simples, parar de falar com alguém é errado? E pedir, coloque no seu ponto de vista, é errado ou não parar de falar com alguém? Me surpreendeu muito a resposta de alguns lá. E eu fiz esse vídeo para explicar para vocês, é certo ou não perante a luz da Bíblia. Perante a vontade de Deus, é certo que você pare de falar com alguém? Não importa o motivo que tenha acontecido, é certo ou não? Veremos agora, nesse breve estudo que eu fiz, pequeno, simples, mas que vai nos mostrar o que realmente Deus pensa sobre isso, amém? Vamos lá começar o estudo. Bem, vamos começar. Eu fiz uma simples pergunta, né? Não foi no intuito de ganhar curtida nem nada, mas foi porque eu fiquei curioso em realmente saber. Porque eu tenho notado que por esses dias tem aumentado muito essa questão de o próprio crente parar de falar um com o outro, ou até mesmo de passar pela rua e um não falar com o outro. E por causa de que são de uma igreja e outro de outra igreja, não falar um com o outro, ou até mesmo alguém mudar de ministério e parar de falar um com o outro. Mas será que perante a Bíblia nós estamos certos? Será que esse tipo de atitude é correta perante os olhos de Deus? Vamos ver de acordo com a Bíblia o que fala sobre essa questão, amém? Eu separei aqui o primeiro versículo aqui, que se encontra lá em Mateus 5, versículo 43 ao 48, amém? Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês venham entender aquilo que a Bíblia fala. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo, bendizei os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o sol levante para os bons e mal, e a chuva desça para os justos e injustos. Pois se amar apenas quem vos ama, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos o mesmo? E se saudar unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, porque é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? Eu separei um pedaço do que foi escrito na Bíblia. Por quê? Porque tudo que o crente faz, ele tem que fazer de acordo com a Bíblia, amém? Então tudo que nós formos fazer tem que ter luz da Bíblia para saber se é correto ou não, certo? Naquela época, os fariseus interpretavam errado e passavam isso para o povo, de forma errada. Porque eles pegavam Levíticos e liam esse versículo lá, e eles amavam apenas quem amava eles, tá entendendo? Porém Jesus, ele viu que essa forma estava errada, porque é muito fácil você amar quem te ama. É muito fácil você abraçar quem ama você. É muito fácil você ser uma pessoa boa para quem é bom com você. Mas é aqueles que são mal com você. E aqueles que vos odeiam? E aqueles que falam mal de você? Será que você tem parado para orar pela vida deles? Um dia você não conhecia Cristo, alguém orou por você. E pode ser uma pessoa que você não gostava e maltratava essa pessoa. Quem sabe? Deus sabe das orações. Deus sabe quem foi que orou por você, não é verdade? Jesus ensinou que não adiantava você apenas amar quem amava você, abraçar quem abraçava você. Para você mostrar para o mundo a diferença, a sua diferença, que você era diferente e que você era uma nova criatura, ele queria que você fizesse algo além da sua compreensão humana e do seu desejo humano, que era o quê? Amar o seu inimigo. Humanamente falando, isso é difícil demais ou até impossível. Mas para os cristãos que estão além do humano, porque aceitaram a Cristo como seu Salvador, aquele que é o impossível, faz o impossível, se torna fácil tal coisa. Orar pelos que nos perseguem, fofoca da gente, fala mal da gente, tenta derrubar nós, como diz o ditado popular, derruba, puxa nosso tapete. É só realmente para quem segue a Cristo. Jesus deixou bem claro: amai os vossos inimigos, orai por eles, bendizei eles, não é verdade? Então temos que fazer de acordo com o que ele nos manda, amém? Temos também Mateus capítulo 22, vamos ler aqui, Mateus capítulo 22, versículo 35 ao 40, amém? Vamos lá. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei?
E Jesus respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Veja bem o que Jesus falou. Um doutor da lei chegou até ele e perguntou, querendo, ver se pegava Jesus em alguma lei, se Jesus blasfemava contra alguma lei. Ele falou: Jesus, deixa eu me perguntar, qual é o melhor mandamento? Quer dizer, Jesus sabia que todos os mandamentos vinham de Deus, então todos os mandamentos eram válidos, eram importantes para a vida do cristão e para a vida dos judeus. Então Jesus olhou e falou assim: vocês querem me pegar? Beleza, então vamos lá. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, todo o entendimento, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Quem pratica esses dois mandamentos, praticamente respeita toda a lei. Porque você não vai pisar em nenhuma das leis se você praticar esses dois mandamentos. Você não vai adulterar, não vai roubar, não vai fazer nenhum tipo de mal, não vai matar, não é verdade? Porque você ama o seu próximo como a você mesmo. Então se você ama uma pessoa como você mesmo, você não vai desejar mal para ela, você não vai fazer mal para ela, você não vai parar de falar com ela, você não vai deixar de orar por ela, porque você não quer que façam isso com você, não é verdade? Então isso, Jesus mostrou que a sabedoria do homem tem que ser além da sabedoria humana. Nós temos que pensar além do que o ser humano pensa. Se o humano para de falar com alguém, se o ser humano para de orar por alguém, nós não somos mais desse jeito, nós somos novas criaturas, somos chamados filhos de Deus hoje, somos seguidores de Cristo e teremos que fazer igual Ele. Então nós temos que orar por pessoas assim, temos que abraçar pessoas assim, passar por cima do ego humano, passar por cima da vontade do homem, passar por cima, como dizem, da carne, e deixar que o Espírito venha ter uma intimidade com o Espírito Santo e conseguir ultrapassar o limite a qual nós mesmos nos colocamos nessa vida, não é verdade? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês: o que tem levado você a parar de falar com uma pessoa? Será que esse motivo é maior do que Deus? Será que esse motivo é tão grande assim? Será que não vale a pena você rever essa situação e deixar de lado o seu orgulho, a sua soberba? Volta atrás, porque se você pede perdão para uma pessoa dessa, mesmo ela tendo errado contra você, Jesus falou que você tem um grande galardão no céu. Porque é fácil demais você amar só aqueles que te amam. Porém, quando você ama aqueles que vos aborrecem, aquele que faz mal para você, você pode ter certeza que o galardão seu vai ser maior do que muitos pensam, maior do que de muitos que não têm coragem de fazer isso. Então pense com você mesmo: será que vale a pena eu continuar dessa forma? Será que vale a pena eu jogar tudo aquilo que Deus fez por mim pro alto por causa de um orgulho meu de não querer falar com alguém? Será que é correto? Pense bem nisso. Vamos lá. Outro versículo que me chamou muita atenção sobre a questão de perdão, essa questão de não ficar sem falar com alguém. Mateus 18, versículo do 21 e 22, amém? Eu vou ler aqui para vocês verem entender um pouco. Então Pedro, aproximando-se, lhe disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não digo que até 7, mas 70 vezes 7. Naquela época os rabinos eles tinham falado que deveríamos perdoar. Sim, perdoe seu irmão, mas apenas 3 vezes. Apenas 3 vezes os rabinos tinham falado para eles. E Pedro, querendo ser especial, querendo ser uma pessoa bondosa, falou 7, porque era o número da perfeição. E ele falou assim: não, Jesus vai falar que nós temos que perdoar 7, então vou falar: Jesus, nós temos que perdoar 7 vezes. Jesus vira para ele sabendo como é que era o homem, porque o homem tenta impor limite em tudo. E Jesus falou assim: olha, não perdoe apenas 7, mas perdoe 70 vezes 7. Então o seu perdão vai além das consequências que tem acontecido. Isso mostra que nós não devemos de maneira nenhuma lembrar de quantas vezes nós estamos perdoando alguém. Que devemos perdoar mesmo que pequem várias vezes contra nós. Que quando você perdoa, realmente você mostra que você é um seguidor de Cristo. Realmente você mostra que está fazendo aquilo que Jesus mandou. Porque os dias de hoje são usados apenas aquilo que nos favorece. Mas aquilo que não nos favorece, nós não temos usado na nossa vida cristã.
Mas temos que parar para pensar que se nos autodenominamos cristãos, temos que ser seguidor do que Jesus mandou. Amém? Pois é, amados. Eu sei que o estudo é curto, pequeno, mas é uma coisa que eu fiz de carinho para mostrar para vocês que não há motivos de nós pararmos de falar com alguém. Vamos lá para mais um versículo, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20, amém? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama a Deus, o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Nós temos dentro da Bíblia provado que essa questão de ficar sem falar com alguém é totalmente errada. Nós temos que ser perdoadores, nós temos que ser pessoas caridosas, pessoas amorosas. Temos que passar por cima da nossa vontade, temos que passar por cima da nossa certeza, temos que passar por cima do que o outro errou, tá entendendo? E nós temos que pedir perdão primeiro. Temos que lembrar que é muito fácil você dizer eu amo a Deus, quando esse amor não custa nada para você, a não ser você todas as vezes no culto. É muito fácil você falar, Deus eu te amo, e estar no culto. Porém, quando você tenta mostrar o amor verdadeiro e tenta mostrar dentro da igreja, é fácil, mas quando você mostra para Deus a forma de você tratar seu irmão, sua família e aqueles que te rodeiam, aí sim é a base onde vai te mostrar se você realmente ama ou não a Deus. Você tem que amar a Deus não apenas dentro da igreja, mas você tem que amar a Deus onde você estiver, na sua casa, no seu serviço, onde você estiver. Ame aquelas pessoas, sabe, que precisam. Que quanto mais a pessoa ela maltrata você, mais ela está precisando do amor de Deus. E é essa pessoa que você tem que focar sua oração, para que ela venha entender que ela necessita de Deus. Porque aqueles que realmente dependem de Deus, aqueles que seguem a Deus, aqueles que são totalmente dependentes de tudo que faz é Deus, eles não têm tempo para odiar alguém, eles não têm tempo para falar mal de alguém, eles não têm tempo para ficar com perseguição com alguém. A vida deles é totalmente voltada para Deus. E temos que lembrar que nós somos a diferença nesse mundo. Nós temos que lembrar que nós somos o hospital espiritual deste mundo. A pessoa, quando ela procura uma mudança de vida, quando ela procura um abraço, um carinho verdadeiro, ela vai procurar você, ela vai procurar a mim. E se nós formos igual ao mundo, qual é a diferença que ela vai achar no meio da igreja? Então a igreja está na hora de rever o conceito, de rever a situação que está passando e voltar atrás. Perdoe seu irmão, porque isso agrada a Jesus. Ame-o, pois isso agrada a Deus. Jesus podia ter rejeitado Judas pelo que ele fez. Jesus podia ter rejeitado Pedro pelo que ele fez. Mas ao contrário, ele os abraçou e os amou, independente daquilo que eles fossem fazer. Então eu quero agradecer a vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. Espero que eu tenha respondido para vocês. Se tiver alguma outra pergunta ou se não entendeu alguma coisa, eu faço um outro vídeo novamente, com todo prazer, entendeu? Eu vou fazer outro vídeo. E se vocês tiverem alguma outra pergunta, faça aí para mim, que eu com todo carinho vou estudar e vou trazer para vocês novamente, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Faça uma